sempre se exaltando, glorificando e louvando ao nome do nosso amado e poderoso Senhor. Queridos, nós estamos ainda dentro da nossa peregrinação, né? Domingo eu fiz um anúncio aqui que abalou alguns, que assustou outros e que deixou outros com mais fé, né? Porém, todavia, enquanto nós não tivermos o dia exato, eu estarei aqui com todos, glorificando, falando sobre a palavra e exaltando a Deus juntos. E nós vamos estar dando sequência, né, dentro desse evangelho ao qual nós já estamos aí há praticamente 6 meses. Meu Deus, 6 meses já dentro desse evangelho. Como que passa, já foram mais de 20 exposições. Então estamos ainda no capítulo de número 16. Dentro desse evangelho, como já é de costume, né, no comecinho dá um panorama de onde nós estamos. Dentro desse evangelho nós aprendemos juntamente com o seu escritor de que Mateus ele tem a intenção de apresentar Jesus como Messias, como um rei para os judeus, porque os judeus naquela época desdenhavam dessa verdade e muitos deles não compreendiam como o Cristo poderia nascer de uma manjedoura, como que o Cristo poderia padecer, como que o Cristo poderia morrer. E isso daí se tornou escândalo para os judeus, até então que Mateus, um dos 12 de Jesus, começa a empenhar a escrever a biografia de Jesus, mostrando para e passo como que deveria de ser a trajetória do verdadeiro Messias. Então Mateus ele começa a mostrar para os seus leitores que Jesus ele nasceu segundo as Escrituras, cresceu segundo as Escrituras, foi batizado segundo as Escrituras, e que quando Jesus se levantou e foi ao monte, ali no Sermão da Montanha, Jesus ele começa a cumprir a lei em cima dele, mostrando de que ele não veio para abolir a lei, porque Jesus não veio para trazer novas leis, não, Jesus ele veio para cumpri-la, e essa lei se cumpriria através da interpretação ao qual Jesus estava demonstrando. Então nós aprendemos por alguns dias sobre o Sermão da Montanha. Aprendemos que bem-aventurados aos misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são aqueles que choram, aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados são aqueles que de alguma maneira não desdenham e não desistem de estar no caminho de Cristo Jesus, segundo a lei. Então Jesus ele começa a virar o seu contexto de ponta cabeça, porque no contexto em que Jesus estava pregando, valia muito mais aquele quem tinha, aquele que tinha, do que aquele que não tinha. Posição eclesiástica, posição social, posição monetária, era o que valia naquele momento. E Jesus então vem quebrando esses paradigmas. Jesus vem mostrando de que vale muito mais a pessoa do que a posição e do que os bens. Jesus ele fala o seguinte: se você tiver ódio no seu coração, o conselho é, não deixe ele frutificar, antes perdoe, antes ame, antes ore por aquele que nos persegue, para que verdadeiramente vocês possam se parecer com o Pai que está no céu. Porque Jesus deixou isso muito bem claro, que não adianta eu curar, batizar, rodopiar, pregar, ser doutor da lei, ser mestre em divindade, se eu não tiver graça, se eu não tiver o amor, se eu não tiver a misericórdia, porque tudo isso é bom, mas se o fruto não sair de dentro de nós não mostramos a característica de Deus. Então Jesus, todo momento no Sermão da Montanha, ele vem mostrando a lei aplicada através das suas palavras, e quando ele desce da montanha, ele começa a agir como os profetas tinham anunciado que ele ia agir. E como era que os profetas tinham falado que Jesus ia agir? Ele ia repreender os demônios, ele ia curar as enfermidades, ele ia instruir o povo, ele ia ser guia daquele que estava perdido, ele ia ser a luz daqueles que estavam na escuridão. E todos os profetas anunciaram o Cristo com essas características. Então Jesus, quando ele desce da montanha, ele começa a pregar o Evangelho. E qual foi a primeira mensagem de Jesus a ser pregada? É aquela clássica: arrependei-vos de vossos caminhos, porque o reino chegou até vós. Então Jesus começa a pregar o reino de Deus.
E o reino de Deus é justiça, longanimidade, bondade. O reino de Deus é o arrependimento, é o amor ao próximo, é eu dar com a direita sem saber o que a esquerda está fazendo. O reino de Deus se consiste em caráter e principalmente no poder de Deus. Não no poder faccioso do homem, mas no poder mútuo de Deus. Porque existem muitas distorções, e nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente aqui. Mas existem muitas distorções, porque pessoas na nossa atualidade acham que viver o reino de Deus é falar a verdade. E é falar a verdade? Sim, mas qual verdade? A verdade não é aquilo que eu acho que é verdade. A verdade é aquilo que está escrito dentro das Escrituras. Porque eu falar assim, eu falo a verdade, por isso que eu sou odiado pelos próximos, pelo outro, não quer dizer que eu estou falando seja mesmo verdade. Pode ser a minha verdade sendo dita, mas não quer dizer que ela possa estar condizendo com as Escrituras. Por isso que você vai ver muitas pessoas, principalmente líderes, que vai falar assim, e não sei o que lá, e eu estou falando a verdade, e a igreja às vezes fica até temerosa, porque acha que realmente aquilo é a verdade. Mas quando você vai entender o que é verdade de verdade, você vê que a verdade dele é a verdade dele, não a de Cristo. Então Jesus, para quebrar esse paradigma, ele começa a pregar sobre o reino, e eu e você só seremos enganados, eu e você só viveremos num patamar de obscuridade, de medo, de prisão, se nós não entendermos o que é a palavra do reino de Deus. Uma hora que eu e você entendemos o que é a palavra de Deus, Jesus disse o que? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você pode ver que tem muita gente que lê Bíblia e nunca é liberto. Por quê? Porque não foi Cristo que verdadeiramente libertou ele. Porque olha o pós-texto depois disso. Jesus disse assim: pois se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Eis aqui a questão. A questão da religiosidade, ou a questão da instituição, é trazer um certo temor para poder prender as pessoas na verdade exposta. Mas quando eu me debruço dentro das Escrituras, entendo o que é o reino de Deus, eu entendo que a justiça divina, o próprio Filho me liberta. Então eu fico livre da escravidão do pecado, da escravidão do medo, da escravidão da ganância, da escravidão da toma lá da cá. Porque você pode reparar que muitas pessoas vêm para a igreja não por aquilo que Deus faz ou por aquilo que Deus é, ele vem por aquilo que Deus pode fazer. Muitos pobres vieram para a igreja por causa da sua miséria, e quando começa a adquirir alguns bens aquisitivos, quando começa a ficar um pouco mais sossegado, um pouco mais pleno, ele já começa a se sentir um pouco autossuficiente, e é muito fácil uma pessoa assim desdenhar a graça. Por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, porque ele confia na sua própria força. Aí Jesus fala: se você não está sendo fiel nem no pouco, como que você quer que eu te coloque no muito? Então o reino de Deus, ele vem quebrando esses paradigmas. O reino do Senhor e dos ensinamentos de Jesus nunca estava focado na prosperidade nessa terra. Os ensinamentos de Deus eram focados na prosperidade no reino de Deus. E qual é a prosperidade no reino de Deus? É eu conhecer e prosseguir em conhecer a graça, conhecer o que é o poder de Jesus Cristo, andar as suas pisaduras, ser usado pelo Espírito Santo, não usar a divindade ao meu favor, mas usar a minha vida, desgastar a minha vida em favor do crescimento desse reino, ao ponto de muitos olharem para Jesus e falar o quê? Esse daí não ensina igual os fariseus e os escribas, mas ele os ensina como tendo autoridade, porque a autoridade que ele tinha não era baseada naquilo que ele achava que era certo, mas era naquilo que vinha do Pai. E Jesus sempre falou isso: eu não falo aquilo que é meu, eu falo o que é do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai e nos ensinar a fazer o que? A vontade do Pai. Então essa é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem que Jesus estava falando.
E quando Jesus começou a falar isso e pregar o arrependimento e o reino, começou a vir sinais e maravilhas. Aí você lembra que Jesus entrou dentro da casa de Pedro e curou a sogra de Pedro? Ele foi pelo caminho de Emaús, curou o endemoniado gadareno. Ele saiu dali, curou o aleijado. Desceram do telhado, o aleijado aos seus pés, ele foi lá e curou. E lembra que Jesus tinha acabado de falar que esses sinais não eram sinal de pessoas que eram santas? Porque Jesus tinha falado no Sermão da Montanha: em meu nome me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos cura, milagre, maravilha. Jesus vai olhar para eles abertamente e dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí Jesus desce fazendo sinais. E qual é a diferença de Jesus para todos esses? É que Jesus fala e faz. Ele mostra e cumpre. Jesus, ele veio para cumprir toda a lei e os profetas. Então em Jesus foi necessário ser cumprido tudo isso. E quando os saduceus e fariseus chegaram diante de Jesus para começar a montar um esquema para poder prender Jesus, eles começaram a usar a lei contra Jesus, ou tentando usar alguns fragmentos da lei contra as atitudes de Jesus. Exemplo que nós temos, e foi ainda até abordado, foi acerca do sábado, o dia que Jesus foi lá e os seus discípulos comeram no sábado ou lavaram a mão, e os fariseus ficavam irados com isso e chegavam diante de Jesus querendo prender Jesus ou pôr Jesus em maus lençóis, porque Jesus estava, abre aspas, quebrando a lei. Então Jesus, ele trazia a interpretação e falava o que para os fariseus? Seus hipócritas, qual de vós, tendo uma ovelha que cai no buraco, não desce para salvar a ovelha? Agora vale muito mais um homem ou ser humano do que muitas ovelhas, do que muitas criações. Jesus começa a mostrar que eu e você temos muito mais valor do que isso daqui, ó, do que uma pedra. Eu e você temos muito mais valor do que isso daqui, ó. Só que ultimamente muitos pastores estão sugando as plantas ovelhas por causa disso daqui, ó. Por causa dessas coisas prediais. Estão sugando, arrancando o que podem por causa do seu bel prazer. Estão fazendo o que querem fazer para terem status. E Jesus vai batendo de encontro a isso daí. Parece que estamos precisando começar a gritar de novo, não estamos? Só que eu não vou gritar com a minha força, eu vou gritar com aquilo que está escrito, porque isso sim é a nossa verdade, não é aquilo que eu acho. Para mim, faça o que quiser fazer, mas não vem querer passar por cima do mandamento de Deus por causa das tradições. Porque semana passada nós ficamos mais de uma hora falando quase uma hora falando acerca disso. Porque os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram assim: quem pensas tu ser para transgredir os anciões, a tradição dos anciões? Porque os teus discípulos comem sem lavar a mão. Aí Jesus vai lá e fala assim: quem pensa ser vocês para transgredir o mandamento de Deus? Porque vocês estão transgredindo os mandamentos de Deus por causa das suas tradições. E Jesus fala que são tradições de homens. O que vale mais? A disciplina ou a misericórdia? Lógico que é a misericórdia. Porque Jesus disse o quê? Misericórdia quero e não sacrifício. Olha só o que Salomão recebeu de resposta para Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu. O que é isso? Arrependimento, misericórdia. O que Salomão diz? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então a misericórdia vale muito mais do que o juízo. Tem muita gente que baba pelo canto das bocas para poder empenhar um castigo ao ser humano. Errar qualquer um erra, pecar qualquer um erra. Matar o que está morto, dizia o pastor cristão, é fácil. Mas agora eu quero ver dar vida para aquele que está morto. Eu quero ver agir com misericórdia na hora que há necessidade. Porque a coisa mais difícil do ser humano é se colocar no lugar do outro. Nós sempre achamos que nós nunca vamos errar.
E às vezes nós temos ainda a errônea ocupação na nossa mente de achar que eu tenho que ser enérgico por causa dos mandamentos, sendo que nós não interpretamos o que é um mandamento. Jesus olhou para aquela mulher pega em ato de adultério e falou o que para ela? Não falou nada, simplesmente as pessoas chegaram para apedrejar ela. Jesus vai lá, escreve no chão, levanta e fala: quem não teve pecado, atire a primeira pedra. A hora que a mulher de Jesus olha, não tem mais ninguém ali para poder atacar ela. O que Jesus disse? Cadê os seus acusadores? Nem eu vou te acusar, vai em paz e não peques mais. O ato da igreja, o ápice de ser igreja é ter misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia um dia e nós alcançamos ela. E estamos aqui por um ato de misericórdia e fé do próprio Deus, Criador do céu e da terra. Se Deus, que tinha poder para destruir tudo e fazer tudo novo, teve por opção em não nos destruir e nos dar misericórdia, quem somos nós para não agirmos com misericórdia também? Então, Jesus, ele fala nesse contexto para os fariseus. Ele fala nesse contexto para os escribas e saduceus: não venha com essa de querer usar os mandamentos de Deus como algo secundário. Os mandamentos de Deus é algo primário. É algo primário. Ah, mas na igreja tem isso? Tem. Vou repetir isso, e é até perigoso falar isso, mas eu falo. Quantos entre nós, do nosso meio, não estão excluídos por causa de uma televisão? E hoje nós temos televisão em cima dos nossos púlpitos. Quantos não estão excluídos por causa de tradições, passando por cima de mandamentos? Mandamento de Deus é instrução, é orientação para a vida. Então Jesus está pegando no calo desse povo, e ele continua pegando. Só que a maioria dos pastores não gosta de pregar isso. Não gosta porque acha que enfraquece a sua autoridade. Irmãos, a autoridade de um pastor não é dele. A autoridade de um pastor é vinda de Deus. E se ele instruir a igreja através da palavra de Deus, ele tem autoridade. Porque se ele não instrui o povo de Deus através da palavra de Deus, ele não tem autoridade. Ele é um fariseu, ele é um escriba. A igreja, vocês agora, todos nós, que não falamos sobre os mandamentos de Deus, não temos autoridade de Deus. Mas quando nós agimos com amor, longanimidade, com os frutos do Espírito, somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Levantamos as nossas mãos santas sem ira, sem contenda, e levantamos para abençoar. Você não percebeu ainda que Deus não quer que você só fique assim? Tem gente que vem na igreja e só fica assim, ó: eu vim para receber, eu vim para receber, eu vim para receber. Para, irmão, para com isso. Você não acordou ainda? Você não aprendeu ainda que Deus te chamou, que é para você abençoar o próximo? Até quando você vai querer ficar assim, ó? Não, irmão, está na hora de você começar a levantar a mão e começar a abençoar. Está na hora de você começar a levantar a mão e começar a repreender demônio. Está na hora de você começar a levantar a mão e começar a curar enfermo. Jesus te chamou para que você possa ser revestido de autoridade e de poder, para que o mundo veja em você a glória de Cristo. Porque não foi à toa que Ele te salvou. Ele não te colocou aqui hoje, nessa noite, para escutar isso, para simplesmente falar assim: ah, eu sou ninguém. É nada, irmão. Você é uma pessoa valiosa no reino de Deus. Deus te colocou aqui nessa igreja com autoridade otorgada por Ele, para você abençoar. Pastor, então quer dizer que eu não posso ser abençoado? Irmão, só de você ser igreja, você já é abençoado. O que vem depois disso é lucro. O que vem depois disso é dádiva. O que vem depois disso é superabundar aquilo que eu precisava. Nós precisávamos de comer, não é? Mas Deus nos dá o pão de cada dia e muito mais além de tudo isso. Deus às vezes já nos deu carro, já nos deu casa, já nos dá trabalho, nos deu filho, nos deu tudo, o ar, Deus nos dá tudo. Então nós temos muito mais do que a gente precisa. Então, meus irmãos, não caia nesse erro de querer limitar o poder de Deus dentro da tua vida. Não seja um fariseu, não um fariseu bom, não seja um fariseu ruim.
seja uma pessoa usada por Deus e deixa Deus ser glorificado através da sua vida. Aí quando nós chegamos no capítulo de número 16, Jesus tinha acabado de fazer mais uma multiplicação de pão. Lembra dessa segunda multiplicação de pão? Jesus ele foi lá, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e nós chegamos no capítulo 16. Olha só o que está escrito: e chegando os fariseus e saduceus para tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse: mas é chegada a tarde, e dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Olha a resposta que Jesus dá para eles: hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discerne os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, o retirou-se. Eu acho que dá para nós fazermos um paralelo. Naquela época, por que Jesus falou acerca do sinal do profeta Jonas? Hoje, no nosso contexto, o profeta Jonas, a história do profeta Jonas é até uma história de criança. Você pode ver que as crianças, fazem interpretação ou cantam as músicas, fala do peixinho, fala da coisinha ali e tudo mais. Só que a referência do profeta Jonas é extremamente, muito mais importante de qualquer coisa que é passada ultimamente. A inferência do profeta Jonas se dá referência à morte e à ressurreição do Cristo, porque literalmente para os judeus Jonas morreu, e ele esteve no seio da terra, lá nas profundezas, e ao terceiro dia Jonas foi vomitado do seio do peixe. E qual que foi a referência que Jesus deu para eles? Assim será. A única sinal que eu dou para vocês não é agora, porque vocês são maus e adúlteros. Além de não ter misericórdia, vocês adulteram aquilo que é santo. Vocês profanam aquilo que é sagrado pelas suas vossas tradições. Aí Jesus fala: o único sinal que eu vou fazer que vocês saibam que eu sou o Messias é do profeta Jonas. E eles sabiam o que estava acontecendo ali, porque eles eram muito familiarizados com essa profecia. Quando Jesus dizia o filho do homem, eles já sabiam já a respeito de Ezequiel e a respeito de Daniel. Era um escândalo eles falar isso daí, porque eles estavam esperando o Messias vindo do alto céu com uma espada embainhada na sua mão, montada no cavalo branco. Agora eles estão vendo Jesus comendo com publicano, comendo lá com pecadores, sentando na roda com mulheres, falando e dialogando com gentios. Isso daí estava sendo escândalo para eles. Mas Jesus estava pouco ligando para isso para eles, porque Jesus veio para confundir. Jesus veio para trazer a salvação para nós, porque se não fosse assim, eu e você não teríamos essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui hoje. Porque se Jesus tivesse vindo verdadeiramente com uma espada embanhada, dominando tudo, o que seríamos de nós? Mas pela sua graça, Jesus padeceu tudo o que padeceu, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, sentadinhos aqui, glorificando e exaltando o seu santo nome. Aí, Jesus fala: o único sinal que vocês vão ter é do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? É só depois da ressurreição. Porque de momento Jesus não deu nenhum sinal para eles. Eles só ficaram, algum deles só entenderam que Jesus era verdadeiramente o Cristo depois da sua ressurreição. Esse era o sinal. Agora vamos fazer um paralelo aqui conosco. Tem muita gente desdenhando da volta de Cristo. Crentes brincando dentro da igreja, achando que é tardio a volta de Cristo. Irmãos, para mim pode demorar mais 1000 anos, não tem problema. Mas se for agora, tchau para quem fica, eu estou indo. Essa é a minha esperança. É viver aqui nesse momento como se o arrebatamento fosse agora.
individual ou coletivo, para mim tanto faz. Eu já disse, não tenho medo de falar e torno a repetir. Se for para me dar um fulminante agora e tombar aqui, tchau para quem ficou, eu estou indo para a glória. O que me importa é muito mais estar com Deus. Enquanto eu não estou lá com Ele, eu estarei aqui falando para vocês: acorda, o arrebatamento é real. Só que diferente dos sinais que Jesus deixou para os fariseus, Ele deixou um sinal muito mais evidente para a igreja. E os sinais estão gritando os cumprimentos da profecia, rumores. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir chegar no Mateus 24 ainda, 25, 26, falando sobre os sinais dos últimos dias. Nós vamos conseguir chegar lá, mas hoje a terra está gemendo, hoje o amor está se esfriando, hoje os dias estão sendo abreviados. Irmão, quem tem um pouco mais de 50 anos, vai lembrar que para passar um dia, parecia que demorava um mês. O dia era longo, era demorado de se passar. Você fechava o olho, você dormia, cansava de dormir, porque dormia, passava o tempo. Hoje, irmão, nós já estamos no final de fevereiro. Já estamos até janeiro, que é demorado, já passou rápido. No ano passado, nós falamos assim: nossa, já é janeiro. Nós já estamos falando agora, já é fevereiro. Exemplo. O que era Monte Alto há 30 anos atrás? Era um monte de mato. O que era Canaã 30 anos atrás, pastor? Era mato. Era tudo aqui, mato aqui para baixo há 30 anos. Olha a evolução que o mundo teve em menos de 30 anos. Olha o crescimento que Daniel profetizou que ia ter. A ciência se multiplicando, os dias sendo abreviados, o amor se esfriando, pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, nora contra sogra, sogra contra nora, e assim vai indo, e um se matando, e o outro se matando, e o amor cada vez mais se esfriando. Antes morria alguém ali no centro, a cidade inteira ficava assim: nossa, morreu alguém. Se assassinasse alguém, meu Deus, era um temor. Nossa, assassinou alguém. Hoje, muitos de nós comemos nosso almoço e nossa janta vendo desgraça no celular e na televisão, como se nada tivesse acontecendo. O amor está entrando no meio da igreja, e isso daí está fazendo que os sinais que estão gritando começam a se tornar mudo. Pessoas estão colocando comichões nos seus ouvidos, criando para si doutores, ouvindo somente aquilo que eles querem ouvir. Não, isso daqui eu não quero ouvir, a palavra é muito dura, para mim não serve. Eu quero uma palavra que vai falar para mim que eu vou ser vencedor. Estão manipulando os seus ouvidos, e isso daí está retardando os sinais para ele, porque os sinais estão gritando nesses últimos momentos. A volta do nosso Salvador pode ser agora, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser o ano que vem, mas eu e você temos que estar preparados, com as nossas mãos levantadas, falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa convicção, esse é o nosso empenho, porque os sinais estão aí. Eles não entenderam os sinais que estavam acontecendo. E Jesus falou que o único sinal que ele ia ter ia ser depois. E depois o negócio ficou um pouco mais apertado. Aqui ficará muito mais. Se lá com a graça ficou apertado, agora imagine aqui que depois do arrebatamento não é mais graça. Imagine aqui que depois do arrebatamento o Espírito Santo não vai estar agindo internamente na pessoa. Imagine aqui que a pessoa vai ter que dar sua própria vida para poder, se possível, se qualquer coisa, alcançar qualquer coisa que tenha prometido para ele. Será? Irmão, para e pense. Vamos lá. Se hoje com graça, amor, a pessoa desdenha, imagina aquele dia. Se hoje, muito entre nós, profanamos a nossa fidelidade a Deus, imagine naquele momento se a nossa vida estiver em jogo. Hoje, cuidado com a resposta, porque a resposta parece simples, mas a hora que nós começamos a analisar ela, a gente vê que ela é um pouquinho mais complicada de obter.
Porque se entrar alguém aqui agora e colocar uma faquinha no teu pescoço e falar assim: negue a Jesus, eu te mato, você negaria Jesus? Não, eu negaria. Será? Será que eu não negaria ou será que eu negaria? Irmãos, se não for o Espírito Santo, todos nós negaríamos. Todos nós negaríamos. Se não for o Espírito Santo, todos nós negaríamos. Porque o homem é Deus de si mesmo. Ele faz de tudo por causa da sua vida. O que foi que Jó disse para Deus? Deus falou o que para ele? Toque em tudo, mas não tire a vida. Jó foi lá e tocou na sua saúde. Jó falou o que? O que eu temia me sobreveio. Ele temia muito mais sobre a sua saúde do que os filhos que morreram. Ele temia muito mais sobre a sua própria vida do que todos os bens que ele perdeu. Mas quando tocou na sua vida, ele clamou falando: o que eu temia me sobreveio. E Satanás falou o que? O homem faz de tudo pela sua vida. Ele dá de tudo pela sua vida. Você vê muitas pessoas empobrecendo por causa da saúde. Você vê pessoas traindo por causa dos seus bens. Você vê pessoas matando por causa dos seus interesses. Você vê pessoas desdenhando do santo por causa das suas vaidades. O homem, ele é corrupto. Eu e você só não somos piores porque temos o Espírito Santo que nos controla, que nos dirige, que nos domina, que nos dá direção, que nos conduz ao caminho da salvação. Porque sem Ele, eu e você nunca teríamos confessado a nossa fé, nunca teríamos arrependido do nosso pecado, nunca teríamos reconhecido Cristo como nosso Senhor e Salvador, nunca estaríamos sentados aqui hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra. Mas se estamos aqui, é por causa do Espírito Santo, que está agindo e trabalhando no nosso meio. Agora, naquele dia, o Espírito não agirá, é cada um por si. Aí o negócio fica feio. Aí eu pergunto: se o arrebatamento for agora, quem fica feliz? Eu vou feliz. Quem vai feliz? Glória a Deus. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Bom, depois disso então, meus irmãos, nós chegamos aqui no verso de número 5. Olha só o fermento dos fariseus e dos saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. Lembra da multiplicação? E Jesus disse: advertir e acautelai-vos. Adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles arrazoavam em si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não ter trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e dos 4 cestos, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 14.000, e de quantos cestos para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas do que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dizia que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus dá uma puxada de novo aqui nos discípulos. Quantas multiplicações de pão eles já tinham visto? 2. E por que eles estavam perguntando ainda do pão? Por que eles estavam preocupados ainda se ia ter pão ou se era para ter trago pão? Não era para eles ter fé que eles estavam com Jesus e Jesus podia multiplicar milhares de pão? É isso que Jesus está falando. Por que você tem pouca fé ainda, homem e mulher? Você já não viu milagre? Você já não viu provisão? Você já não viu cura? Você já não viu Deus surpreendendo você na tua família, no teu trabalho, na tua escola? Você já não viu Deus surpreendendo você na tua vida? Então por que se queixas e murmura? Ou você acha que Deus é limitado para fazer milagres? Claro que não. Jesus está exortando os discípulos e está nos exortando hoje. Por que eu e você vivemos desesperançados? Porque nos falta fé. Se Deus curar, a minha fé permanecerá.
Se ele não curar, ela permanecerá, porque a finalidade da fé, disse Pedro, é para a salvação da alma. A finalidade da fé é isso. O que acontece entre esse meio é graça e misericórdia. Se Deus quiser te curar, meu irmão, não tem quem vai impedir. Mas se Ele não quiser te curar, não tem quem vai curar. Esse é o Deus que a gente serve. Não adianta eu ficar maquiando um Deus aqui que está pintando aí. Não é assim não. Eu não sou Jesus para curar todo mundo. Jesus, segundo as Escrituras, todo mundo que chegava nele, ele curava. Mas eu não sou Jesus. Lembra que eu sou uma ovelha guiando ovelha a Ele? Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer quantas vezes Ele quiser. Mas se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus, o Todo-Poderoso. E quem vai perder, se desdenhar disso, é eu e você. É simples. Não temos que ficar pintando outro Jesus. O Jesus que a gente serve é esse. Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, independente da nossa circunstância, porque a finalidade da nossa fé, o alvo da nossa fé, é a salvação em Cristo Jesus. As demais coisas vêm da parte dEle, porque eu e você confiamos que Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. Amém? Então essa é a exortação de Jesus, e Ele faz lembrar, aí Ele lembra de novo, que era para fugir da tradição, que acima de qualquer birrinha existe a misericórdia, a graça e o amor. Porque entre os discípulos, irmãos, existia conflitinho, viu? Existia contendinha ali. Quem que é o maior, quem que é o menor, quem que é o mais bom, quem que é o mais justo, quem que é o mais forte, quem que pesca mais, quem faz mais milagre, quem que vai sentar do lado direito de Cristo, é um ou é outro. Você vai ver encrenca ali toda hora. E depois, se você continuar em Atos, ou se você lembrar lá de Atos, você vai ver que até apóstolo quase saiu do tapa. Você vai ver lá que Paulo e Barnabé quase saiu da faísca ali. Por quê? Por que Deus lhe pediu isso? Sabe por quê? Porque Ele está mostrando para nós que nós somos falhos, que até aqueles que estão mais perto, ou teoricamente mais perto do que nós, são falhos, e a obra não é feita por perfeitos, a obra é feita por arrependidos, a obra é feita por aquele que ama, a obra é feita por aquele que devota a sua vida para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois disso, olha só o verso de número 13, que foi onde que nós lemos. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. Meu Deus! Você sabe quem foi Elias? Você já ouviu muita pregação de Elias, não ouviu já? Lá do Monte Carmelo, que apontou o dedo na cara de Acabe, que Elias falou assim: envia-me a mim, que Elias foi contra o reino, que Elias entrou e profetizou, ele foi contra os sacerdotes de Baal. Você conhece quem é Elias, né? Elias, ele era casca mole dentro da Bíblia? Não, né? É um dos profetas maiores, não por causa só de milagres ou por causa de profecias, mas é por causa da sua postura. Elias era um cabra ríspido, era um camarada ali que pregava e literalmente o fogo caía. Ele era assim. E Jesus está sendo comparado a quem? A Elias. Agora imagine como que era o teor da mensagem de Jesus. O que Jesus não estava apontando para os principais? O que Jesus não estava apontando para os fariseus e saduceus? Se Elias apontou o dedo na cara de Acabe, que era o rei daquela época, imagina o que Jesus estava fazendo com os príncipes dos fariseus, dos saduceus e do reino ali. Qual era o outro? Jeremias. Vocês conhecem Jeremias? Vocês viram o que Jeremias fez? O quanto que Jeremias profetizou, o quanto que ele pregou, o quanto que ele denunciou, porque o chamado verdadeiro de Jeremias não era ele ser o profeta chorão, como muito apelida ele. Isso daí é até um erro teológico e da igreja fazer isso. Jeremias chorava para fazer a obra. Tem muita gente que usa isso como um desdenho. Cuidado, isso daí é um perigo. Jeremias, ele tem que ser conhecido por aquele que denunciava o erro.
E ele denunciava ao ponto que ele foi lançado em calabouço, ele foi espancado, ele foi expulso, ele foi rejeitado. Jeremias, eu pergunto para vocês, quem se converteu com a mensagem de Jeremias? Me mostra um. O grande Jeremias, o grande que nós falamos até hoje. Me mostra um que se arrependeu, que se converteu pela mensagem de Jeremias. Nenhum. Não temos relatos disso. Mas Jesus foi comparado a Jeremias. O que Jesus está sendo anunciado aqui? Que Jesus ele estava denunciando o império, estava denunciando o clero, estava denunciando o sinédrio, ele estava denunciando os fariseus, os saduceus, os escribas, estava denunciando o povo, só que ele não estava preocupado com quem ia ouvir ele. Ele estava falando, e quem estava sendo convencido ia atrás dele. Diferente de Jeremias, Jesus é o Filho do Homem, profetizado por Ezequiel e por Daniel. E por ele ser o Filho do Homem, ele falava, e é como os dois no caminho de Emaús, aquela chama queimava no coração, e eles se derretiam diante da glória de Jesus. Só que tinha muitos que iam atrás de Jesus por causa do quê? Por causa do pão, por causa do milagre, por causa daquilo por causa da sua utilidade. Irmão, é terrível você ser querido num lugar por causa da sua utilidade. Você chegar num lugar e falar: oh, você está aqui, então vem aqui, faz isso daqui para mim. Mano, você ficou feliz por mim, viu, pela minha utilidade. Qual que é o problema? É um bando de hipócrita. E Jesus sabia de tudo isso, mas ainda assim tratava todos como um. Ele só brigava com aqueles que falavam contra a salvação, contra a graça na lei. Nos demais, Jesus não se importava, ele tinha desejo de falar para que todos pudessem se converter e se arrepender de seus pecados. E o outro que ele foi chamado semelhante era João Batista. Nesse momento, João Batista já tinha morrido, mas João Batista era aquele que fazia o quê? Pontava o dedo na fuça e chamava os fariseus de quê? Sua raça de víbora. Quem te ensinou? Então você vai ver que as mensagens de Jesus não é essa mensagem que muita gente prega. Eu acho que nós estamos precisando começar a pregar mais as mensagens de Jesus do que sobre Jesus. Porque se eu prego sobre Jesus, eu entendo que é graça. Mas se eu pregar as mensagens de Jesus, eu levo ao arrependimento. E o trabalho do Espírito Santo é fazer a pessoa se arrepender, apontando a pessoa para Jesus. Está entendendo como que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é muito diferente daquilo que a gente às vezes imagina. O Evangelho, ele está aqui para nos trazer essa clareza. Eu mesmo, por quantos anos eu fiquei sentado escutando, eu nunca ouvi essa clareza. Quando você lê, você entende que Jesus Cristo está preocupado com o arrependimento e com a mente da pessoa. Ele quer teu coração? Ele quer teu coração, mas ele não quer teu coração por causa da emoção. Ele não quer teu coração porque ele multiplica o peixe. Ele não quer teu coração porque ele cura. Ele não quer o teu coração porque ele pode te salvar. Não, ele quer o teu coração porque você já reconheceu ele como Senhor e Salvador da tua vida. Por aquilo que ele é. O sinal te atraiu, mas hoje você não precisa mais de sinal para amá-lo. Você ama ele independente de qualquer circunstância. E através da sua vida ele é glorificado. Amém? E aí Jesus parou e perguntou agora para os discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a resposta disso que eu estou falando. Para Simão, Jesus já não era mais um milagreiro nesse momento, tá? Nesse momento aqui, nesse exato momento. Ele não era mais um milagreiro, Jesus não era mais um multiplicador, Jesus não era mais um curador. Agora Jesus era quem? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí agora vem a resposta de tudo isso que eu já acabei de falar, só para confirmar. Verso de número 17. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Quem foi que impulsionou Pedro falou?
O Espírito Santo. Por isso que eu disse que sem o Espírito Santo, nós nunca confessaríamos Cristo como Messias. Se eu e você estamos aqui hoje, é um sinal de que o Espírito Santo habita dentro de nós e nós temos motivo para glorificar e exaltar o nome do nosso Salvador. Mas pastor, eu pequei, mas pastor, eu errei. Não se importe, se você se arrependeu, o Espírito Santo está dentro de vós e você está no caminho seguro para a glória do Senhor Jesus. Aí, o que aconteceu depois? Aí Jesus disse, continuou falando: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Aqui a gente pode entrar em uma questão histórica ou interpretativa, e existe N interpretação em cima disso. Contudo, eu vou ficar na mais confiável que eu acho que é a mais palatável. Existem igrejas que dizem que Pedro é o primeiro Papa. Todos nós sabemos que é a igreja romana, e fala que através dessa ordenança de que Jesus disse que Pedro era a pedra, né? Era a pedra da igreja, e aí sobre esta rocha seria edificada a igreja. Então muitos romanos acreditam, católico romano acredita que Pedro é a base, é o primeiro ali a ser constituído como igreja. Tem outras interpretações que varia de denominação para denominação. A interpretação mais clara que nós temos é através das Escrituras. Nos originais, a palavra Pedro aqui, ou o nome Pedro, é Petrus, que é fagulha, tijolo, fragmento, lasca, tá? Então é Petrus, que é pequeno, coisa, pode ser até semelhante a um tijolo, que faz sentido também, tá? Mas é isso. Só que o texto diz sobre esta rocha. Esse ele já não está mais apontando, a interpretação que se dá não é mais apontando para Pedro. Agora Cristo já está apontando para ele mesmo, sobre esta rocha. Você é uma pedrinha, Pedro. Você é uma fagulha. Só que esta rocha é onde vai ser a minha igreja estabelecida. E essa rocha, ela não vai ser abalada. E as portas do inferno não vai sustentar. Ela vai se quebrar. Porque, você já parou para pensar? As portas do inferno não vai prevalecer. O que é que está na inércia? A igreja ou a porta? A porta, não é? Pastor Leandro, vem aqui de pé, por favor. Deixa eu usar o senhor aqui. O senhor é uma porta tupetuda. O senhor é uma porta. A porta está parada. Eu sou a igreja, você é a igreja. Se nós estamos caminhando, se essa porta está na minha frente, eu não consigo passar, ela está o quê? Prevalecendo, não é? Mas se a igreja que foi estabilizada em cima dessa rocha, e essa rocha falou o quê? E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque nós vamos romper a porta e continuar passando, não é isso? Obrigado, senhor. Essa é a ideia de Cristo. O inferno pode até parar na nossa frente, mas que sai da frente, porque se não sair, nós vai passar por cima, porque maior é o que está conosco, que nos prometeu isso, do que aqueles que estão no mundo, que estão desdenhando dessa verdade. E só para nós ficar mais claro aqui, o que é que não vai prevalecer contra a igreja? O que é que não vai prevalecer? Inferno, eu já expliquei para vocês que é o lugar dos mortos. É onde vai lá no latim e na etimologia, a palavra inferno significa sepultura, tá? Ela significa literalmente sepultura. Então lá na 7 de setembro, né, onde que tem aqueles jazidos lá, no latim, aquilo lá se chama inferno, tá? Então o inferno é o lugar onde se coloca o morto. Onde se coloca o morto. Qual é a maior promessa de Jesus para a igreja?
A ressurreição dos mortos, não é isso? E o que é que o homem mais teme? A morte. O homem teme a morte. Aí Jesus fala o quê? Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e o pânico, o medo da morte, da sepultura, não vai prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque a igreja tem promessa de vida eterna. O que Jesus disse para Marta e Maria? Ainda que esteja morto, viverá. A morte não vai poder sustentar o corpo, a alma e o espírito daquele que morreu em Cristo Jesus. Porque o que Paulo fala aos Tessalonicenses? Não quero, porém, que seja ignorante acerca do que já dorme. Porque se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, que nós também tornaremos, que eles também tornarão a ressuscitar juntamente com Cristo. E nós seremos transformados no momento. Então Jesus está falando o seguinte: igreja, não tenha medo da morte, porque aquele que está em mim terá vida e vida em abundância, terá a vida eterna. Então o crente que vive na igreja com medo da morte, não entendeu ainda que ele está em cima dessa rocha que é Cristo Jesus. Não digo sofrimento, tá? Sofrimento ninguém merece, né? Ninguém quer passar, ficar numa cama, ficar aleijado, não digo isso, ou ficar no leito da morte, isso daí vai ser terrível. Mas a morte em si, para o crente, eu falei, irmão, se me der um fulminante aqui, quem está vivo se vira para enterrar, eu quero estar com Cristo. Essa é a nossa esperança. Agora tem gente dentro da igreja que fala essas coisas e fica assim, ai meu Deus do céu, falou da morte. Não, para, nós somos crentes, nós não vemos a hora de termos o nosso corpo glorificado, nós estamos limitados nesse espaço e tempo, eu não consigo correr naquela porta sem se cansar. A hora que nós estivermos com esse corpo vitalizado, esse corpo glorioso, nós correremos e não nos fadigaremos, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, assim como Ele é, nós o veremos. Estaremos aqui e lá no céu no mesmo momento, porque nós não estaremos mais presos ao espaço, não estaremos mais presos ao tempo, não estaremos mais presos a esse corpo que nos limita, esse corpo aqui que fadiga, que cansa, esse corpo que adoece, que envelhece, que se machuca. Esse corpo não nos pertencerá mais da maneira que nós temos. Por isso que Pedro fala: a provação que vocês estão passando hoje é porque tem um objetivo, que é para que a vossa fé cresça, para que no tempo certo você possa receber o seu galardão, que é o seu corpo glorificado. Irmãos, isso daí, quando a gente entende e começa a degustar essa verdade, você começa a perder o brilho desse mundo. Você vive, você trabalha, eu vivo, eu tenho minha família aqui que sabe o tanto que eu trabalho. Às vezes eu trabalho até mais do que eu precisava trabalhar, para eu obter, para eu cuidar, para eu manter, para minhas vaidades também, para o meu momento. Só que, irmão, não tem mais nada como bezerro de ouro aqui nessa terra, não. Não tem. Se hoje Cristo vive em mim e eu vivo nele, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deu para entender essa parte aqui? Aí a questão da chave. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você sabia que essa chave, eu e você temos? Não é exclusividade daquele momento para Pedro? Paulo ele fala assim, que os homens nos considerem como dispenseiros, como ministros e dispenseiros do Evangelho. Opa! Que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros do Evangelho. A palavra ministro não faz jus ao que se coloca hoje, tá? Ministro geralmente se coloca aquele que esprega ou aquele que fala. Na época a palavra ministro vem do grego huperetas, que literalmente significa remador. Remador. Lembra daqueles barcos grandes que tinha aquelas galeras de baixo, que o remador ficava lá embaixo, você via o barco andando, o remo mexendo e o barco passando? É desse princípio que Paulo está falando, que os homens nos considerem como remador. Qual é a qualidade do remador?
nesse barco? Primeiro ponto, ele não é visto. Porque você vê o barco andando, mas você não vê quem está fazendo o barco andar. Outra coisa, precisa de unidade. Porque se tiver 2 ou 3 lá de baixo remando, se um remar para um lado, outro remar para o outro, o barco não anda. Então é necessário de unidade, de um foco, de um capitão. E a pergunta é: quem é que fica lá em cima com a nau na mão? Jesus. A igreja é simbolizada pelo navio. Os ministros que fazem a igreja andar, que fazem o barco andar, através da pregação, através das boas obras, somos nós, que vamos fazendo a igreja andar. Mas quem vai conduzindo o caminho da igreja no meio desse mar chamado terra, mundo, é o próprio Cristo. Por isso que eu e você não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Nós temos a mente de Cristo. Lembra daquele hino? Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. É nesse princípio: tomar o remo na mão e soltar o leme do barco. Navega com fé em Cristo. É Ele que vai conduzir esse barco, é Ele que vai nos dar condição e direção. Então, ministro é isso. E dispenseiros. Dispenseiro, geralmente, é aquele que tem a chave da dispensa. Por quê? Ele pode entrar dentro da dispensa, pegar aquilo que tem na dispensa e fazer o quê? Distribuir para o povo. Eu e você temos essa chave. Nós podemos entrar, nós podemos interceder, nós podemos chegar diante do trono da graça, nós podemos pedir, nós podemos ligar no céu, nós podemos ligar na terra, nós podemos em unidade fazer uma oração. Porque Jesus, quando estava lá na Torre de Babel, eles estavam se unindo para fazer uma corrupção. O que o Espírito falou? Desçamos e confundamos, porque tudo que eles pensam, eles concretizam. O que a igreja faz em unidade no mesmo propósito, Deus faz. Deus faz. Quantas vezes já oramos para um propósito e houve cura? Quantas vezes nós oramos por um propósito de porta aberta e Deus abriu? Quantas vezes a igreja, por que você vem aqui e pede oração para a igreja? Porque a oração da igreja pode muito em seus efeitos. Não é que a igreja vai orar e tudo Deus vai fazer, não é isso. Lembra que Ele é o capitão do barco. É Ele que vai entregar as bênçãos necessárias para cada um. Mas o que eu e você temos que entender é isso, que nós temos essa chave. Como eu disse domingo, você não precisa de mim para chegar até Deus. Eu não sou sacerdote. Olha, eu sou um sacerdote. Mentira, eu não sou um sacerdote. Não existe pastor sacerdote. Não existe. Todos nós somos ovelha do mesmo pasto. Todos nós somos sacerdócio real. Eu e você somos sacerdócio real. Todos nós temos essa qualidade. Não é exclusividade de um. A religiosidade traz essa primícia para poder conduzir um povo com uma, como chama aquela capa que coloca no cavalo? Tapa. Quer colocar tapa para a igreja não poder enxergar, para ficar só naquele quadradinho. Mas não, Jesus tirou isso de nós, irmãos. Jesus abriu a nossa mente. A mesma qualidade, a mesma convicção que eu tenho de chegar a Deus, você também tem que ter. A mesma liberdade que eu tenho de olhar e falar assim: Deus, abençoe a minha vida e a vida do meu irmão, você também tem. Deus, abençoe a minha vida e a vida do meu irmão. Você não precisa esperar chegar no domingo para pedir para oração para mim. Não, você tem essa qualidade, você tem a chave da dispensa. Você pode entrar na presença de Deus e pedir e receber, e ofertar e colocar onde você precisa. O que você precisa entender é que você tem pouca fé para isso. Só isso. Fazem quase 2 anos que eu estou nessa mesma casa, falando a mesma coisa, e tem muita gente que não aprendeu isso ainda. Você pode chegar diante de Deus aonde você estiver, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Você acrescente a fé aí, pelo amor de Deus, acrescente a fé na tua vida, creia no teu Deus, creia no teu Salvador,
e coloque principalmente a alegria no seu coração e seja feliz até a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Não deu tempo de nós terminar o capítulo de número 16. Semana que vem, permitindo Deus, nós estaremos encerrando o capítulo 16 e entrando dentro do capítulo de número 17. Então, acredito que está sendo bênção e Deus tem abençoado cada vez mais, né, a nossa mente, tem curado aí as nossas indagações, colocando um pouco mais de dúvida, né? E às vezes eu saio daqui leve, mas também de repente eu saio daqui pesado, e falo, vixe, agora tem que apertar mal o carro, né? Mas Deus vai dando graça e Deus vai sendo glorificado através de nossas vidas. Irmãos, amanhã teremos ensaio, oração e escola com os nossos jovens.